Meu povo, Eternos, né? O mais novo filme da Marvel Studios. Está para chegar no cinema, né? Eu já tive a oportunidade de conferir e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme, né? Se eu gostei, se eu não gostei, o que eu mais gostei, né? Se tem algum ponto negativo. Então se prepare porque temos algumas coisas para poder comentar. Ah, e se você está preocupado com spoilers, não precisa ficar. Eu não darei nenhum spoiler nesse vídeo, até porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, né? E também um conselho. Se você quer ir com a mente totalmente em branco, né? Evite a internet, especialmente o Twitter, porque já começaram a circular aí alguns spoilers do filme, especialmente em relação a uma das duas cenas pós-crédito. Então, evite o máximo possível até você assistir o filme, porque aí você vai conseguir ter, né, uma experiência muito melhor do que se você já for sabendo alguma coisa. Eu quero começar falando sobre a diretora, né, a Chloe Zhao. Acho que eu pronunciei o nome dela correto, né? Volta e mexe eu acabo pronunciando errado, por assim dizer, né? Então, Chloe, ela conseguiu entregar um trabalho, né, pelo menos na minha visão, na minha opinião, né, pessoal, simplesmente magnífico. Por quê? Você tem aí um dos poucos filmes do MCU que é basicamente todo filmado fora de um estúdio. Você tem grandes localizações, né? Você consegue ver bem o jogo de câmera que ela faz. Para quem já assistiu Nomadland, que foi o filme dela que ganhou o Oscar, né? Dá para fazer um paralelo com as cenas, né? Porque tem muito plano aberto. Ela conseguiu, né, conversando com o Kevin Feige, filmar a maioria das locações, né, em cenários abertos, né, fora de estúdio, sem usar computação gráfica. Então todas as paisagens que nós vemos no filme são paisagens reais, foram filmadas de forma natural. Isso, por certa forma, acaba encarecendo muito mais o filme, né? Porque você filmar algo natural, algo real, é muito mais caro, porque tem toda aquela questão depois de adaptar a luz, jogos de câmera. Então, nisso ela conseguiu fazer um trabalho simplesmente magnífico. É um filme que você precisa assistir no cinema, e de preferência numa tela enorme, porque você tem que ver toda a magnitude que é as cenas, né? Todos os planos, a fotografia é algo simplesmente de encher os olhos. Eu até agora não acredito no que foi que eu vi, né? Porque foi uma experiência, não é só um filme, né? Ele é uma experiência nova pro MCU, porque ele, de certa forma, ele foge da fórmula que já foi pré-estabelecida, né? Apesar de que tem um pouco da Marvel ainda ali, né? Porém, não é tanto quanto os outros filmes. Eu acho que é isso que causou um estranhamento em muitas pessoas, especialmente muitos críticos, né? Que falaram que o filme era ruim, falaram que o filme não era isso tudo, falaram que o filme era chato. Eu entendo essas críticas, apesar de eu não concordar, porque nós temos aí 2 horas e 37 minutos de filme. Ele é o Eternos, né? É o segundo maior filme do MCU. Ele precisa ter essa duração, porque nós temos aí que contar uma história da humanidade, né? Em mais de 5 mil anos. Temos vários momentos no passado e vários momentos no presente. Então, precisa desse tempo. Esse tempo eu achei que foi muito bem usado, né? Foi muito bem montado. A história, ela se conduz de uma forma leve, de uma forma diferente, né? Para quem tá esperando aí ação a cada 5 minutos, explosão a cada 5 minutos, nós não temos isso. Nós temos aí uma história muito mais focada no desenvolvimento de personagens, que eu acho que é o ponto forte desse filme, porque quando o filme ele tem muita cena de ação, ele acaba pecando um pouco no desenvolvimento. E no MCU nós temos muito isso, muitos personagens são colocados de lado em detrimento das cenas de ação, das cenas de batalha, das grandes explosões, apenas para encher os olhos. Eu acho que Eternos ele vem justamente nesse contrário, porque Chloe foca muito mais nos personagens do que nas cenas de ação. Porém, temos cenas de ação, e as cenas de ação que tem são simplesmente fantásticas, são maravilhosas, são basicamente artísticas, né? Porque nós temos aí todos os detalhes em dourado dos poderes dos personagens, e isso acaba acompanhando a fotografia também, né? Isso acaba incorporando toda a coreografia das lutas, são maravilhosas, então tudo acaba sendo um espetáculo nesse filme, né? Não só, como eu falei, né, a fotografia, a filmagem, os poderes, a cena de ação, a interação entre os personagens, que é o ponto forte do filme, né? Você tem aí 10 personagens principais, basicamente, e você conseguir lidar com todos eles é uma tarefa muito difícil, e a Chloe conseguiu isso, ela conseguiu transportar pra tela, né, cada um desses personagens, cada um tem sua personalidade, né, tem seus próprios dilemas, e eu acho que é isso que atrai a atenção do público, você conseguir se conectar com esse personagem em um nível que você se sinta amigo dele, que você goste dele. E você fazer isso com 10 personagens em um único filme é algo muito difícil. Tinha tudo pra dar errado e não dá. Basicamente, você começa o filme já gostando de todo mundo. Mito. Começa o filme não. Depois de 1 hora de filme, você já tá gostando de todo mundo.
você já se importa com todo mundo, e à medida que o filme vai passando, você começa a entender muito mais cada um deles, cada dilema, porque outro ponto forte é que esses personagens, por mais que eles sejam seres espaciais, né, seres super poderosos, basicamente deuses, eles erram. E eu acho que isso é o mais bonito do filme. Eles aceitarem seus erros, eles aprenderem com seus erros e eles mudarem e crescerem a partir desses erros. Porque se um personagem acaba sendo unilateral, se ele não erra, se ele é perfeito o tempo inteiro, pra que você vai gostar dele? Pra que você vai gostar de algo tão perfeito que não falha? Então, eu acho que esse é o maior ponto dos Eternos, né? Eles falham e eles aceitam essas falhas deles e eles aprendem a mudar com essas falhas. Tudo isso é somado num roteiro que engloba, como eu mencionei, né, vários milênios, né, várias décadas. Tudo é muito bem amarrado, os personagens são bem amarrados, as construções são bem amarradas, né? E isso culmina em uma grande história. Ela é um pouco simples, por assim dizer, mas na simplicidade dela, ela se torna grande, porque você tem aí um emaranhado de situações que vão levando à grande conclusão da história, que eu não vou dizer qual é, né? E por fim, nós temos uma conclusão, por assim dizer, mas que não é bem uma conclusão. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque acaba sendo um grande spoiler, mas é algo que satisfaz e algo que deixa você com vontade de consumir mais. Você termina o filme querendo que o filme não tivesse terminado, querendo continuar ali assistindo para poder entender o que mais pode acontecer e o que vem a seguir. Agora que eu já falei, né, muito do contexto geral, já comentei o que eu achei, né, da parte técnica, eu quero me focar nos personagens. Porque, como eu mencionei, eles são a parte forte do filme. E são 10 personagens. Tipo, 10 personagens que você acaba gostando de todo mundo. Você se identifica com vários deles em diversos níveis. E eu tenho os personagens que eu mais gostei, né? Dos 10, tem 4 que me encheram os olhos, né? Que se sobressaíram. Temos aí, basicamente, os 2 principais. Que são a Cersei, que é vivida pela Gemma Chan, que fez Capitã Marvel, né? Temos aí o Ikaris, ou Ikaris, como vocês preferirem chamar, que é feito pelo Richard Madden. Então, eles são os 2 personagens principais, são eles que basicamente conduzem a trama, né? Eles basicamente são um casal aí, né? Foram um casal durante vários milênios, acabaram se separando por algumas questões que são apresentadas no filme. Eu gostei dos 2. A interação da Gemma e do Richard tá muito boa, né? Eles são amigos aí há muito tempo, então você sente a química entre os 2 nas cenas. É uma química que convence, é uma química que te aproxima dos personagens, né? E aqui vai um aviso. Nós temos uma cena de sexo no filme. Ela não é explícita, ela é bem rápida, mas nós temos. Eu acho que essa é a primeira cena de sexo que nós temos no MCU, né? É justamente entre a Cersei e o Ikaris, né? A Gemma até comentou sobre isso em uma entrevista, falou que por ela ser amiga de longa data do Richard, eles conseguiram trabalhar essa cena muito mais natural, ela não ficou nervosa, então a cena foi conduzida de uma forma correta, da forma que tem que ser conduzida. Como eu já falei, eu gostei dos 2 personagens, eles são bons, porém eles não foram os meus favoritos. Os meus 4 favoritos foram a Athena, a Makkari, o Druig, ironicamente e milagrosamente, e o Phastos. A Athena, que é vivida pela Angelina Jolie, né? Ela é simplesmente maravilhosa. Ela é uma personagem muito complexa, ela é uma personagem forte, ainda tem o drama ali pessoal dela, é um drama que toca, é um drama que faz você querer abraçar a personagem, né? Ela, por mais que ela não tenha, na verdade, por mais que ela não fale muito, que a personagem não fale muito, a expressão corporal dela diz muito em diversas cenas, né? O silêncio dela compensa. Os olhares dela, como eu já falei, dizem muito mais do que as palavras, né? As cenas de ação que a Athena protagoniza são simplesmente impecáveis, até porque ela nada mais é do que a deusa da guerra. Então, uma coisa que ela sabe fazer é lutar, e as lutas dela são algo fenomenais. São basicamente danças de balé, são movimentos de balé que ela faz, então você não deixa de desgrudar os olhos dela em nenhum momento. A Makkari, que é vivida pela Lauren Ridloff, acho que eu pronunciei o nome certo, é outra personagem que me ganhou. Ela apareceu e ela me ganhou, por quê? A Makkari, ela tem uma energia, ela é alegre, ela transpira felicidade, né? Como ela é uma velocista, ela acaba sendo muito enérgica, ela não consegue ficar parada. E o fato dela ser velocista torna tudo melhor, porque eu tenho uma queda por velocistas. Eu não posso ver velocistas que eu basicamente gosto deles. E a Makkari, ela veio aí pra dizer, ó, eu sou a maior velocista do MCU, até porque o Pietro tá morto.
E as cenas dela correndo, as cenas dela de ação são simplesmente impecáveis. O efeito da velocidade dela é algo surreal, né? Você fica maravilhado com aquilo. Como eu falei, ela é uma personagem de uma grande energia, né? E que te aproxima bastante da personagem. Ela, durante todo o filme, usa a linguagem de sinais, né? Usa Libras para poder se comunicar, porque a atriz, a Lauren, ela é surda. Então, eles levaram essa característica para Makkari, né? Isso aumenta ainda mais a importância da personagem. Você quer terminar o filme sendo amigo dela. Outro personagem, né, que eu já mencionei e que me chamou muita atenção, que me surpreendeu, foi o Druig, né, que é vivido pelo Barry Keoghan. Acho que eu pronunciei o sobrenome dele certo, né? O Druig nos quadrinhos, ele é um vilão, mas aqui isso foi meio que mudado, né? Eu achei que eu não fosse gostar tanto do personagem, porque ele é mais calado, é mais na dele. Porém, quando o ator abriu a boca e começou a falar, eu falei, gostei. Porque ele tem a personalidade dele, que é uma personalidade forte, né? Ele tem um jeito sarcástico dele de ser, ele tem a convicção dele e, pelo menos do meu ponto de vista, a convicção dele é uma convicção correta, né? Ele viu o que deveria ser visto, né? Ele queria mudar o que precisava ser mudado. Então, isso acaba trazendo muito mais complexidade ao personagem, né? Ele tem embate ali com alguns outros personagens, se aproxima de alguns outros também, né? Então você fica naquilo dali e você fala, olha, esse daqui é um personagem interessante, um personagem que merece atenção, né? É um personagem que faz você gostar dele, independente do que aconteça. E agora nós vamos falar sobre Phastos, né? Que é vivido pelo ator Brian Terry Harry. Phastos, ele foi, de fato, a grande surpresa do filme, né? Eu achei que eu não fosse gostar tanto dele, mas eu gostei. Na verdade, eu acho que eu gostei mais dele do que todos os outros, né? Primeiro porque ele é o primeiro personagem, o primeiro super-herói gay do MCU. Ele tá aí pra poder mostrar, né, que é normal, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que muita gente, muitos estudos acham, não pode ter super-herói gay. Pode, e não só pode, como teve. Phastos é desenvolvido de uma maneira tão natural, né? Que você quer abraçar toda a família dele. Ele vive ali, né, com o marido e o filho. Isso é colocado de uma forma, como eu já falei, totalmente natural, totalmente condizente com o roteiro, né? Nós temos um beijo gay no filme, né? E não é um beijo de 4 segundos com o personagem lá no fundo, igual aconteceu com Star Wars, a Ascensão Skywalker, né? Tudo faz sentido, o personagem, ele é muito bom, né? E outra coisa, ele não é só o inventor, ele não é só o cientista, ele é um grande guerreiro, grande lutador, né? E nessa cena de ação, ele me surpreendeu bastante. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que é que eu tô falando, porque eu disse tudo isso. Nós temos também outros personagens, né? Como a Sprite, que tem seu dilema ali, né, por viver da forma que vive. Temos o Kingo, que é basicamente o alívio cômico do filme, né? Ele é um ator de Bollywood, então ele tem várias sacadas, tem várias piadas. Temos aí Gilgamesh, que é o grande protetor, né, que é o guerreiro, e ele tá ali sempre ao lado de Tena, né, ajudando ela com o dilema da personagem, que eu também não vou dizer qual é, porque é importante pro desenvolvimento dela. E temos Ajak. Ajak é a mãe dos Eternos, né? Ela tá ali, é a líder, ela tá ali conseguindo juntar todos, né? Manter todos na linha, controlar e também seguir sua missão, né? Ela é quem mantém contato com os Celestiais, ela é quem faz esse intermédio, né? Temos aí umas revelações um tanto quanto importantes para o futuro do MCU envolvendo os Celestiais. Eles são personagens simplesmente magníficos. Como eu mencionei no começo, esse filme precisa ser visto na tela de cinema e na maior que vocês puderem, porque as cenas envolvendo os Celestiais são algo de tirar o fôlego. Você fica pasmo com a dimensão que eles têm, né? Você começa a se perguntar quais outras entidades, quais outros seres galácticos e cósmicos vão aparecer e se eles vão ter toda essa dimensão que os Celestiais têm, porque é algo de tirar o fôlego, basicamente. Temos aí também os Deviantes, né? Que são os inimigos dos Eternos. E com essa volta dos Deviantes, os Eternos, eles têm que sair das sombras, né? Tem que se juntarem de novo, tem que enfrentar essa ameaça. Porque, como eu falei, como eles são os inimigos jurados um do outro, eles estão sempre ali em batalhas, né? Sempre para tentar defender a Terra. Porém, tem algo a mais por trás, né? Tem uma intriga aí que eu não vou dizer qual é. Então, à medida que vocês forem conferir no filme, vocês vão descobrir o que está de fato acontecendo, né? Porque tudo isso está se desenrolando. E tem surpresas, obviamente, né? Temos 2 cenas pós-crédito. A primeira, infelizmente, um jornalista já divulgou alguns detalhes dela na internet. Eu não vou dizer o que é, justamente para não estragar quem não viu, mas, como eu falei, tentem correr do Twitter por causa desses spoilers. E a segunda cena pós-crédito, eu aconselho vocês a manter bastante atenção, porque tem um detalhe ali que alguns vão perceber e outros não tanto, mas que é algo sobre um futuro projeto que já foi anunciado, então fiquem de olho. No geral, eu gostei bastante do filme, né? É um filme que eu vou assistir outras vezes, já tô com o ingresso comprado para ver de novo no cinema, né? E quando sair no Disney Plus, eu vou rever quantas vezes forem possíveis, porque eu simplesmente adorei.
Sei que teve gente que não adorou tanto quanto eu, mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Opinião para opinião. Temos que respeitar todas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E eu também espero que vocês gostem de Eternos, porque foi uma experiência nova para mim dentro do MCU, né? Dentro dessas produções que muitas vezes acabam saindo engessadas. Esse foi um desvio muito bem visto, muito bem aceito. Então, vale a pena dar oportunidade, né? Vale a pena ir com a mente aberta para saber se você vai gostar de fato ou não. Não deixem de comentar o que vocês acharam, né? Não só do vídeo, como também do filme depois que vocês assistirem. Não se esqueçam de ativar nosso sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no @MegaHeroOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também acessar nosso site, né, que é nosso hub de notícias, o www.megahero.com.br. Lá tá saindo matérias, tem minha crítica escrita também sobre Eternos, né? Tem todos os nossos vídeos do canal e também tem as edições do nosso podcast, o Heróis do Megaverso, que tá no Spotify e em todas as outras plataformas. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que tá saindo do Mega Hero, o nosso hub, o nosso site, né, é o local ideal. Por hoje é só, nos vemos na próxima e desperte o herói que é em você.